Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo ou que nos acessou pela primeira vez. O evangelho sobre o qual vamos refletir hoje, João 10, 11 a 18, é carregado de simbolismo e de uma metáfora muito conhecida de todos nós, a metáfora do bom pastor. Eu ousaria dizer que nós somos os pastores, os mercenários dessa metáfora do cuidado em João 10, 11 a 18 e na igreja e no país divididos. Interessante, nós vivemos quase todos em cidades, não conhecemos ovelhas, mas quando falamos de pastor, algo ressoa dentro de nós como muito familiar. E é nisso que está o poder da metáfora. Ela produz um sentimento coletivo que vem do sentimento e não da razão. E aí pergunto, o que é isso metáfora? Metáfora é um substantivo grego capaz de transferir o sentido real de uma coisa para outra. Eu me lembro sempre com gratidão da médica oncologista doutora Aline Lauda, que cuidou de minha mãe com muito carinho. E ela me dizia, Dona Lucy é uma gatinha mimosa. Isso é uma metáfora. Gata minha mãe nunca foi, pois não tinha 4 patas. Mas amorosa, dedicada, carinhosa, ela sempre foi com todos nós. Brincadeiras à parte, algumas ovelhas até me chamam de gatinho de Divinópolis, mas nesse caso eu tenho certeza que não se trata de uma metáfora. Bom, voltemos à metáfora do pastor. Feitos esses esclarecimentos, quero lhes propor 2 perguntas. Primeira delas, quem de fato pode ser considerado pastor como tal? O bispo, o padre, o papa, a mãe, o pai, o político, o pastor de uma igreja evangélica? Quais atitudes revelam o ser pastor de alguém? Vou procurar responder a essas perguntas com João 10, 11 a 18. Primeiro, essa passagem não pode ser lida sem considerar o capítulo 9 e os versículos anteriores de 1 a 10 do capítulo 10. No capítulo 9, Jesus havia curado um cego de nascença e não foi aceito pelos fariseus. Jesus se encontra com ele no templo, no pátio do templo, e se apresenta como sendo a pessoa que havia curado a sua cegueira. O ex-cego professa sua fé em Jesus como Messias e, portanto, pastor. Assim como era visto o Deus pastor de Israel. Na tradição, o Messias viria como pastor. O Messias viria como pastor. Lembra do Salmo 22, muito conhecido de todos nós? Aliás, eu fiz uma reflexão sobre ele. Este salmo que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Em outras passagens do Segundo Testamento, Jesus é também chamado de pastor. Depois de, como pastor, fazer com que o cego o pudesse ver como luz, o seu 6º sinal, Jesus na sequência diz a si mesmo 2 eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Outros 5 eu sou, relembrando o Pai, serão ditos ao longo do Evangelho de João. O ex-cego estava no pátio do templo. Isto é muito interessante, pois em pátios as ovelhas dormiam juntas. No recolher das ovelhas, cada pastor as chamava e as suas o reconheciam pela voz. No templo de Jerusalém, 7 vezes Jesus se revela no Evangelho de João, mas não é reconhecido pelos judeus como Messias e Filho de Deus. Ele que havia feito o cego ver, dá a vida pelas suas ovelhas e elas o reconhecem. Conhecer era um verbo muito caro aos gnósticos, os quais ensinavam que para obter a salvação era necessário conhecer a origem de onde viemos, isto é, a plenitude de luz. Bom, noutra oportunidade, explicarei melhor para vocês quem eram estes gnósticos.
Voltemos então ao imaginário da metáfora. Jesus diz que seus opositores são todos mercenários, aqueles que não se importam com as ovelhas, deixando-as à mercê dos lobos vorazes, como os fariseus. Estes vivem por interesse e não pelo cuidado. Jesus ainda fez outra afirmativa. Tenho outras ovelhas de outro redil. Devo conduzi-las também. Ele está se referindo aos samaritanos, um grupo de judeus que não eram aceitos no judaísmo. Lembra do encontro de Jesus com a samaritana em João 4? Jesus, em João, recolhe a todos na sua missão de Salvador, o que fica evidente com a sua morte na cruz, simbolizando o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nesse sentido, devemos recordar que está na hora de voltarmos às perguntas iniciais. Respondo às duas juntas. Ainda que apliquemos aos personagens citados o título de pastor, muitas vezes eles não agem como tal. Que pastor é todo aquele que cuida, que doa a sua vida sem interesse, que sente a dor do outro com compaixão, que é um igual, um parceiro, um conhecedor do outro. Eu ousaria dizer que, sem a poesia que o termo carrega, mãe é um exemplo perfeito de pastor. Pena que para nós, brasileiros, a imagem de pastor é de alguém que manda. E é por isso que temos a síndrome da inferioridade. Nós nos submetemos com facilidade a bons pastores, mas também a mercenários travestidos de pastores. Não conseguimos ver o outro como igual, mas sempre como superior. Porque cuida, o pastor é o que fala a verdade. É o que fala a verdade. E aqui agora gostaria de trazer à memória a saudosa memória de Dom Helder Câmara, o pastor dos pobres de Recife, que certa vez disse: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Meu caro Dom Helder, pastor, estamos vivendo as suas palavras na igreja. Somos o que somos, pastores e mercenários. A igreja no Brasil está dividida. A igreja no Brasil está dividida. Aos bispos reunidos em assembleia e ao povo brasileiro, o pastor Papa Francisco nos pede que deixemos de lado nossas divisões e desacordos, que sejamos exemplos de unidade para superar não só o coronavírus, mas também os outros vírus que infectam a nossa realidade. Entendeu a metáfora? Ele também nos lembrou, e aos bispos, e a nós, que a caridade nos incita a chorar com os que choram e a estender a mão principalmente aos mais necessitados, para que voltem a sorrir. A sociedade brasileira está dividida, quebrada em meio a pastores e lobos mercenários. Eu não gostaria de terminar com essa triste constatação. Quisera que tudo fosse diferente, pois a nossa essência é a do cuidado, é do ser pastor. Quando a negamos, sofremos individual e coletivamente. Eu só peço a Deus, o pastor por excelência, que nos ilumine na nossa missão de ser pastores e pastoras sempre. Amém, assim seja.